Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Se hoje alguém te perguntasse, quem é Jesus para você? O que você iria dizer? O povo judeu estava inquieto para saber realmente quem era Jesus. Uns falavam que ele era Elias, outros falavam que ele era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Mas o que as pessoas falavam a respeito de Jesus não importava para ele. E por isso nós iremos estudar o texto base que se encontra em Mateus 16, versículo 15. Porque Jesus estava preocupado com aquilo que os discípulos pensavam em seu respeito. E Jesus disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus ele tem uma preocupação à maneira que nós o conhecemos. O ser humano se gloria de muitas coisas nesta vida, só que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos gloriar apenas em uma coisa. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Precisamos compreender que aquilo que deve satisfazer o nosso coração, aquilo que deve alegrar o nosso coração, é o conhecimento que nós temos a respeito de quem é Jesus. E por isso eu quero tratar com você neste momento alguns pontos importantes da vida que a pessoa que conhece Jesus leva. Em primeiro lugar, quem conhece a Jesus vive pela fé. Quando nós conhecemos a Jesus, a incredulidade, a dureza de coração não nos domina. Entenda, meu amado irmão, não há como nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. O cristão que deseja viver uma vida na fé, ele precisa se empenhar em buscar a Jesus e conhecê-lo, precisa conhecer a sua palavra, pois é impossível nós confiarmos em quem nós não conhecemos. Se você deseja viver uma vida pela fé, dedique-se para conhecer ao Senhor, busque ao Senhor de todo o coração, busque a Jesus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, pois o primeiro e grande mandamento é que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força. E a prova deste amor é quando nós procuramos o conhecer, quando nós dedicamos a nossa vida em conhecê-lo, para que nós possamos viver segundo a sua palavra, para que nós possamos viver uma vida pela fé e não baseada naquilo que nós vemos. Quem vive uma vida baseada naquilo que vê é guiado pelos sentimentos. Os sentimentos são enganosos, o nosso coração é enganoso, mas aquele que conhece a Jesus, aquele que confia em sua palavra, aquele que confia naquilo que Jesus tem para lhe oferecer, com certeza viverá uma vida de vitória, com certeza viverá uma vida pela fé. Em segundo lugar, quem conhece a Jesus não é dominado pelo pecado. Se há algo que Jesus pode fazer por nós, é nos tirar debaixo do poder do pecado. Jesus, ele é o Cordeiro que veio ao mundo para nos dar vida, e esta vida com abundância. O pecado, ele tem o objetivo de nos tirar da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado entrou a morte. Mas Jesus, pelo seu poder, ele nos purifica através do seu sangue, nos permite ter uma vida de santidade, ele nos regenera a imagem e semelhança ao Pai, que foi perdida devido ao pecado. Quem conhece Jesus, ele tem uma vida de liberdade, o pecado já não tem mais domínio. A Bíblia vai dizer que onde o pecado abundou, irá superabundar a graça de Deus. Não deixe o diabo e a carne te enganar, não deixe as pessoas à sua volta te enganar. Você pode vencer sim o pecado, não importa o que você fez, não importa qual foi o seu passado. A Bíblia vai nos dizer que quem conhece a Jesus não é dominado pelo pecado. A velha vida foi deixada para trás, as coisas velhas já passaram, e hoje quem conhece a Jesus segue para o alvo, segue para o Pai, ele olha para a eternidade. Em terceiro lugar, quem conhece a Jesus deve andar como ele andou. Se há algo que o cristão precisa fazer em sua vida, é viver como Jesus viveu. Nós devemos ser conhecidos como cristãos, pequenos cristos, pessoas na quais as pessoas irão olhar, irão ver Jesus,
Nós somos o espelho da glória do Senhor. A maneira que nós andamos é o testemunho que nós demos a respeito dele. É impossível nós dizermos que amamos a Jesus e não desejamos viver como ele viveu. Não há como um cristão falar que ama Jesus sem amar o próximo como Jesus amou. Não há como um cristão dizer que ama a Deus sem guardar a sua palavra como Jesus guardou. A Bíblia vai dizer que por onde Jesus andou, ele andou fazendo bem. Não há como um cristão ter o seu coração cheio de maldade, cheio de rancor, cheio de falta de perdão, pois o próprio Jesus nos dá o exemplo que o perdão é possível independente daquilo que as pessoas fazem contra nós. Quem conhece a Jesus deve andar como Jesus andou, deve viver como Jesus viveu, deve falar como Jesus falou, deve agir como Jesus agiu. Entenda algo, meu amado, nós temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida e Ele nos transforma de glória em glória para que nós possamos nos parecer a cada dia mais com Jesus. Jesus deseja transformar a nossa vida. Nós não vivemos para nós mesmos. Lembra do que Gálatas 2:20 nos ensina. A vida que hoje nós a vivemos na fé pelo Filho de Deus. A vida que nós vivemos na carne não é mais para nós, mas Cristo vive em nós. A maneira que nós deixamos Cristo viver em nós, nós permitimos que Deus nos transforme, a sua imagem e a sua semelhança, até que nós possamos chegar à unidade da fé, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós estamos a cada dia sendo transformados para nos parecer mais com Jesus, para andar nesta terra, neste mundo, como Jesus andou e como Jesus viveu. Em quarto lugar, quem conhece a Jesus não é enganado. Meu amado, se tem algo que Deus nos faz é nos instruir. O próprio Jesus nos diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e o seguirão. Não há como aquele que conhece a voz de Jesus ser enganado. Jesus, ele sempre tem uma direção, ele sempre tem uma palavra. Jesus sempre tem algo para nos mostrar, para que nós não possamos ser enganados por essas coisas deste mundo. A Bíblia diz que a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida passa, mas quem conhece a Jesus, quem permanece em sua presença, quem faz a vontade de Deus, esse permanece. Quando nós aprendemos a descansar em Jesus, quando nós conhecemos a Ele, meus amados irmãos, é impossível nós sermos enganados. O inimigo não vai conseguir nos enganar. O nosso coração não irá nos enganar, porque nós iremos viver segundo a fé. Nós não seremos enganados, porque nós iremos viver segundo a palavra de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus vai nos instruir, tudo aquilo que Jesus vai nos ensinar está baseado na sua palavra. E a sua palavra, ela é a verdade que nós precisamos para a nossa vida. O Salmo 119, versículo 105, vai nos dizer que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Aquele que conhece a Jesus, aquele que confia em Jesus, ele não irá caminhar por caminhos estranhos da palavra de Deus. Ele sempre terá uma luz que irá o guiar. Ele sempre terá uma luz na qual irá direcionar os seus passos. Por isso, confie no Senhor, dedique-se em conhecê-lo, porque aquele que conhece a Jesus não é enganado. E neste momento eu quero te fazer um convite, meu amado irmão. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, todas as terças, quintas e sábado, às 19h45. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.